Nesse vídeo eu vou trazer algumas informações e discutir um pouco sobre duas terapias utilizadas no tratamento dos sintomas da doença de Parkinson avançada, que são o DBS e o HIFU. O HIFU é a sigla de ultrassom focado de alta intensidade, duas terapias neurocirúrgicas que nós podemos aplicar nos pacientes com doença de Parkinson avançada. Então, inicialmente falando a respeito do DBS, o DBS é uma terapia que nós conhecemos já há muito tempo, há mais de 25 anos, uma terapia amplamente estudada e que tem estudos mostrando resultados satisfatórios em volume grande na literatura. Bom, o DBS tem a vantagem em relação ao HIFU de ser uma terapia não ablativa, ou seja, você não lesa o cérebro com o DBS. O que você faz, na verdade, é introduzir um eletrodo de modo muito preciso em regiões específicas do cérebro, fazendo com que ele funcione de uma maneira diferente. E ao modificar o funcionamento elétrico do cérebro, você vai melhorar os sintomas do paciente. Então, a primeira vantagem é o fato de não envolver lesão e o fato de ser reversível. Se eventualmente o eletrodo não está alocado no local apropriado, você pode modificar o posicionamento desse eletrodo. Outra vantagem do DBS é o fato de ser uma terapia passível de modulação. Então, quando nós falamos em distúrbio do movimento senso-lato, tanto Parkinson, tremor essencial, distonia, nós sabemos que essas doenças, elas são dinâmicas. Essas doenças elas podem mudar ao longo do tempo. E o DBS permite que essa terapia seja modulada, ou seja, eu posso modificar os parâmetros elétricos dessa terapia e com isso eu sigo a evolução dessa doença. Então essa modulação é uma outra grande vantagem do DBS. Outra vantagem é o fato de que nós, no DBS, nós temos diversos contatos que são implantados no cérebro e o ponto exato de estimulação ele pode ser modificado no pós-operatório. Então, se eu quero modificar o ponto de estimulação em relação àquilo que vinha sido feito meses ou anos anteriores, eu posso fazer isso porque nós temos essa possibilidade de modificação dos locais de estimulação, não só da maneira como o alvo é estimulado, como nós podemos estimular diferentes alvos com o DBS. A desvantagem do DBS é que é uma terapia que envolve o implante de eletrodos, fios, ou seja, próteses, né? Essas próteses, elas carregam um maior risco de infecção e algumas inconveniências com relação, por exemplo, à ressonância magnética, apesar de hoje nós termos uma série de guidelines que favorecem o uso de ressonância em pacientes portadores de marca-passo. Hoje, os geradores de DBS, os marca-passos, eles duram muito tempo. Nós temos marca-passos recarregáveis que duram mais de 25 anos e, com isso, muitos dos pacientes não precisam trocar periodicamente esses marca-passos, que era, no passado, uma das limitações do DBS, e hoje já não temos mais essa limitação. Agora falando sobre o HIFU é uma terapia neurocirúrgica que não envolve incisão na pele, portanto tem essa vantagem, é uma terapia menos invasiva que o DBS, porém é uma terapia invasiva. Por quê? Porque envolve a realização de uma lesão no cérebro. Então, nós precisamos fazer uma lesão no cérebro para que nós, dessa maneira, modifiquemos circuitos responsáveis por sintomas, tanto no tremor essencial, quanto no Parkinson, quanto na distonia. Então, a primeira vantagem do HIFU é o fato de ser menos invasiva que o DBS, apesar de ser invasiva, e dessa maneira ela pode ser utilizada em pacientes que tenham maior risco cirúrgico. Então, pacientes que tenham atrofia do cérebro, pacientes com maior risco de hemorragia, o HIFU acaba sendo uma opção muito interessante. Outra vantagem do HIFU é o fato de ser um procedimento mais curto, mais rápido, com tempo de hospitalização mais curto. E a outra vantagem, e uma vantagem adicional do HIFU é o fato de não envolver próteses. Então nós não temos próteses com riscos de infecção ou todos os inconvenientes que próteses podem trazer para o organismo. A desvantagem do HIFU é que se trata de um procedimento ablativo. Nós precisamos fazer uma lesão no cérebro do paciente. E dessa maneira é um procedimento irreversível. Uma vez feita a lesão
ela está definitivamente feita e não temos como voltar atrás. A segunda desvantagem do HIFU é o fato de que ela, obviamente, não é uma terapia passível de modulação. Então, se nós temos um resultado positivo nos primeiros anos de tratamento, e se essa doença evolui, nós não temos como aumentar essa lesão. Também não temos como diminuir essa lesão. Se de repente a lesão foi feita, ela trouxe benefícios no sintoma, mas trouxe efeitos colaterais, eu não tenho como reduzir o tamanho dessa lesão. O tamanho da lesão ela é definida ali no intraoperatório e nós não conseguimos modular ou modificar isso no pós-operatório. Uma outra desvantagem do HIFU é o fato de que nós temos ainda uma curva de aprendizado menor em relação ao DBS, que nós já fazemos há mais de 25 anos. O HIFU é uma terapia que tem, vamos dizer, uma curva de aprendizado grande em Europa, principalmente, onde eles já fazem isso há mais de 10 anos, mas aqui no nosso meio a curva de aprendizado ela é ainda pequena e é uma terapia que nós não conhecemos a longo prazo como o DBS. No DBS nós temos estudos de 15 anos mostrando efeitos ainda muito significativos, enquanto que no HIFU nós não temos esse tempo de seguimento. E por fim, uma desvantagem do HIFU é o fato de que eu não consigo tratar os dois lados do cérebro ao mesmo tempo. Então, no DBS, os dois eletrodos são implantados simultaneamente no mesmo tempo cirúrgico. No HIFU isso não é possível. Eu preciso tratar um lado do cérebro, aguardar pelo menos um ano para tratar o segundo lado do cérebro. E nós ainda temos algumas questões com relação à segurança do tratamento do segundo lado. A experiência que nós temos com lesões estereotácticas por radiofrequência no Hospital das Clínicas mostram que as lesões no segundo lado do cérebro acabam trazendo mais efeitos colaterais que a lesão do primeiro lado e, portanto, as questões ligadas à segurança da lesão do segundo lado ainda é um tema a ser discutido e melhor estudado nos estudos futuros. Então, resumindo, levando em consideração todas essas informações, quem seria um candidato para HIFU, quem seria um candidato a DBS? A decisão, obviamente, envolve a discussão com o paciente. Então, como foi falado, cada uma dessas terapias tem seus prós e tem os seus contras. No mundo ideal, o paciente que tem um cérebro em boas condições anatômicas, que tem um tempo de vida longo e que tem uma saúde boa, o DBS acaba sendo a terapia neurocirúrgica mais interessante porque traz um controle dos sintomas a longo prazo e controle esse que é passível de modulação ao longo do tempo. Então, eu posso modificar os parâmetros, posso modificar o alvo e com isso nós podemos ter ali um controle muito mais satisfatório dos sintomas. Para os pacientes que possuem maior risco cirúrgico ou que não querem ter próteses ou que têm riscos do implante de próteses, como pacientes diabéticos, transplantados, imunossuprimidos, esses pacientes acabam se beneficiando de uma lesão. Nesse caso, os pacientes vão ter um benefício clínico, mas nós não temos aquela versatilidade de ajustar os efeitos adversos e os efeitos positivos no pós-operatório com o HIFU, assim como a gente faz com o DBS. E por fim, nós temos sempre que levar em consideração o desejo do paciente. Existem alguns pacientes que, apesar de serem candidatos a HIFU, querem fazer DBS ou vice-versa. Então essa discussão do desejo do paciente sempre deve ser levada em consideração. Eu espero que essas considerações tenham ajudado na compreensão dos prós e dos contras de cada uma dessas terapias e que vocês pacientes possam ter uma discussão mais clara com o médico no sentido de identificar qual seria a melhor alternativa terapêutica para o seu caso.